Fala, cracks! Eu sou o Roma Júnior e hoje é dia de falar sobre a super final do segundo split da Kings League Brasil. E dessa vez teremos um campeão inédito, seja o Desempenho ou o G3X. E nesse vídeo vamos analisar juntos a trajetória das duas equipes, seus sistemas táticos, seus principais jogadores, ou seja, dois caminhos para o mesmo objetivo, o troféu. E para começar, vamos analisar o Desempenho, que veio com uma campanha aí incrível, com 8 vitórias e apenas uma derrota no split. E essa derrota foi justamente para o G3X. E contando com os playoffs, a equipe vem com uma marca aí fantástica, com 62 gols feitos e 38 gols sofridos, tendo um saldo positivo aí de 24 gols. E o Desempenho tem aí como seu grande protagonista o craque Davi Hilário, que tive o imenso prazer em poder trabalhar junto na conquista da Supercopa Desimpedidos. É um atleta canhoto com uma habilidade absurda, grande velocidade, dribles rápidos e imensa verticalidade. E o craque chega para essa final aí com números incríveis também, com 20 gols em 10 jogos. Davi Hilário também é o líder de assistências do campeonato, com 9 assistências em 10 jogos. E além do Davizinho, a equipe conta também com vários jogadores decisivos, como Christian, Luizinho, Douglinhas, Juvenal, Bolt, Gigante, o goleiro 2K, entre outros craques. E a equipe é comandada aí pelo experiente treinador Felipe Góes, que já conquistou um título da Kings League MENA. E o Desempenho tem como seu grande líder Renato Vicente, que a cada rodada vem mostrando que o seu lugar é justamente ali, como presidente de clube. Agora vamos ver como é o Desempenho na prática, sua forma de jogar e também o motivo pelo qual foi o primeiro finalista da Kings League Brasil no segundo split. A equipe possui um início de partida absurdo com Davi e 2K, usando como exemplo aí o último jogo na semifinal, onde Davizinho ganha do Iacuringa tanto na velocidade como no corpo, e após o controle da posse, ainda troca passe aí com o goleirão 2K de forma impecável, abrindo o placar. Outra observação ainda desta partida é que mesmo quando o Funkball virou o jogo, a equipe permaneceu calma e organizada. Bom, vamos para um lance aqui que mostra bem o funcionamento da equipe quando está em desvantagem no placar. Quando percebe erro do adversário, faz uma marcação-pressão muito bem encaixada, inclusive tirando até o goleiro. Isso força o adversário ao erro. Mas também é uma equipe que sabe controlar o desgaste dos atletas e também fechar muito bem os espaços marcando no 4-2, mesmo perdendo. Ou seja, é uma equipe que joga com inteligência. E como Desempenho é uma equipe que possui jogadores muito velozes, aposta bastante na transição vertical quando rouba a bola. E do mesmo jeito que a equipe é rápida para atacar, também é muito rápida na recomposição, na transição defensiva. Quando perdem a bola, eles recompõem rápido, fechando o meio, tirando o máximo de espaço possível. E com o jogo controlado, suas principais jogadas de armação saem dos pés do Gigante, que também tem um grande poder de finalização de média e longa distância, e também dos pés do Davizinho. E a principal formação ofensiva do Desempenho, quando o adversário marca baixo, marca em meia quadra, é o 3-3, deixando aí uma linha de 3 defensores na armação e 3 atletas bem espetados lá na frente, meio que em cima da linha de impedimento. E a equipe também possui uma boa quebra de pressão, graças à qualidade aí do 2K com os pés. E percebam que o Desempenho, mesmo com um jogador a menos, seja por uma punição ou por uma carta suspensão, eles sustentam muito bem a marcação no 3-2. Bom, o ponto que vejo como negativo no Desempenho, na verdade nem é um ponto negativo, tá? Eu simplesmente não vejo a equipe fazer com certa frequência. Acredito que poderia utilizar muito mais esse recurso devido às características dos atletas, que é a indução. Trabalhar sem a bola se movimentando para que o adversário se movimente também, principalmente quando são adversários que marcam de forma individual.
Como diria aí o Fernando Diniz, a paralela cheia é levar os atletas para um lado da quadra e liberar confrontos favoráveis para o seu time na outra ala. Então fiz um desenho aqui no Tactical Pad para exemplificar o que eu estou falando. Dessa forma você consegue favorecer alguns confrontos, por exemplo, induzindo para que o Davi fique em um confronto contra um jogador mais lento ou com menor poder de marcação. E aí você teria praticamente um X1 na ala ali para conseguir quebrar essa linha e chegar com mais facilidade ao gol. Além disso, também sinto bastante falta de ultrapassagens pelas alas, principalmente contra equipes que marcam baixo, tipo em zona 4-2, que é o caso do Funkball. Então eles deveriam aproveitar mais a velocidade dos seus atletas promovendo essas ultrapassagens. E por fim, acho também que poderiam se movimentar ofensivamente mais próximos, a fim de fazer infiltrações com tabelas rápidas, que é o famoso 1-2. Bom, e essa é a minha análise sobre a equipe do desempenho, os motivos pelos quais fez com que chegasse na final e também algumas coisas que podem ser a chave aí para a conquista desse título. Bom, agora vamos falar sobre a equipe do G3X FC, equipe essa que tive o prazer de acompanhar de perto desde o início até a sua evolução ao longo do tempo. E o G3X ficou em segundo lugar aí no split com 7 vitórias e 2 derrotas. E a marca do G3X também é bastante impressionante, chegando aí, contando com os playoffs, a 9 vitórias com 58 gols pró e 38 gols contra, tendo um saldo de 20 gols a favor. E o protagonista da equipe é ninguém mais, ninguém menos do que o melhor jogador da Kings League de todos os tempos, Kelvin Oliveira, o K9, que vem aí para essa final com uma marca de 31 gols em 11 jogos. Lembrando também que o craque fez o 100º gol em números totais ainda nessa edição. Bom, e as principais características aí do K9, na minha opinião, são principalmente o entendimento do jogo. Ele nasceu para essa modalidade. Ele controla o tempo como ninguém dentro da Kings League. Cada segundo dentro da quadra preta é muito bem assimilado por ele. Além de ser um matador nato aí, né? Seja de esquerda ou de direita, se pintar oportunidade, ele põe a bola na rede. E também podemos considerar aí que o K9 é um dos poucos jogadores dentro da Kings League que é um verdadeiro atleta. Ele visa a performance desde a hora que acorda até a hora que vai dormir. Diria que é o CR7 da nossa modalidade. Bom, e além do K9, o G3X possui aí atletas de altíssimo nível. Um deles é Andreas Vaz, um dos atletas mais completos da modalidade, e falo isso para ele desde a época do Fut 7. Temos também o goleirão Barata, Wembley, Rufino, TH, Tom, entre outros muitos craques. O G3X é comandado pelo Mr. VVV, o velho Vamp, que também já conquistou o título e nada mais nada menos que com a seleção brasileira na Nations. E tem como líder o Gaules, que na minha opinião é um dos presidentes que mais se entregou de corpo e alma dentro da Kings League. Então vamos ver como é que o G3X performou, sua forma de jogar e o que fez da equipe a favorita ao título desde o início do Split 2. Bom, assim como o desempenho, o G3X também possui um poder de início de jogo fortíssimo. K9, sendo sempre o escolhido para iniciar, sabe muito bem usar o corpo para vencer a primeira disputa, porém nem nas quartas nem na semi conseguiram aí começar com um placar favorável nesse início de partida. Bom, o G3X trabalha apenas com um sistema de marcação e faz uma variação dentro desse sistema, que é o que? A marcação individual. Quando está perdendo, faz pressão em quadra inteira e quando está vencendo, faz a marcação individual em meia quadra. Ofensivamente, o G3X possui uma variação absurda, porque conta praticamente com 3 grandes armadores, que é o Andrés, o Rufino e o TH. A bola sempre passa no pé de um deles aí nessa armação de jogo. E além disso, possuem 2 pivôs muito móveis, que são K9 e o Tom. Eles variam de posição a todo momento, o que dificulta muito a marcação. Bom, se dá para pontuar alguma carência na equipe hoje, eu diria que é ser mais decisivo no escalonado e no dado, pois possui atletas aí altamente decisivos para esses momentos.
Acho que o desempenho pode se favorecer na velocidade das transições e na possibilidade de gerar confrontos diretos através da indução, principalmente com o Davi e com o Christian, já que o G3X marca praticamente de forma individual. Enquanto que o G3X pode se favorecer aí com o poder físico dos atletas e também nas tomadas de decisão, pois possuem atletas muito experientes. Ou seja, vai ser um duelo de tirar o fôlego. Não podemos deixar de falar também que as regras da Kings League podem mudar o jogo a qualquer momento, porque elas colaboram para que seja praticamente impossível prever essa final. Tudo isso graças às cartas, ao momento do dado e também ao aproveitamento do pênalti do presidente. Bom, nesse quesito, cartas, regras, o VVV é um especialista. Bom, tendo como base esta análise e tudo que você já viu durante todo esse split, quem é que você apontaria como favorito nessa final? Deixa aí nos comentários, põe só o nome, desempenho ou G3X. Mas se você também quiser fazer a sua análise e explicar o motivo pelo qual você aposta em um dos times, põe aí que vai ser um prazer ler cada comentário. Aproveita também para deixar o like, se não é inscrito ainda, inscreva-se aqui no canal e aproveite para seguir @euromajr em todas as plataformas. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo, aproveitando para agradecer meu amigo Alisson, o baiano, que me presenteou com essa linda camisa. Um beijo, craque, tamo junto sempre. Eu sou o Roma Júnior e foi um imenso prazer falar com vocês. Um beijo, falou, tchau!